Olá pessoal, mais um vídeo. Eu peço que você fique até o final, porque Deus quer falar com você através da sua palavra, que será exposta aqui nesse vídeo. Vamos ler Zacarias capítulo 4, versículo 6, que diz assim: E respondeu e me falou dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Versículo 8. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Aqui nós temos a quinta visão de Zacarias, o profeta. E nessa visão, ele recebe um recado de Deus a Zorobabel. O Zorobabel foi um líder importantíssimo na história do povo de Deus, na história de Israel. Como sabemos, Israel foi levado para o cativeiro babilônico, ou seja, foi levado cativo, preso da sua terra, Israel, e especificamente a tribo de Judá, e foi levada para a Babilônia, que ficava no norte. E lá eles viveram durante 70 anos, conforme o que Deus falou através do profeta Jeremias. Durante esse período, Deus estava purificando Israel. Por mais que pareça contraditório a nós, seres humanos, que não gostamos de sofrer e nem passar por coisas ruins, a Bíblia mostra que Deus usa as coisas ruins e permite, em alguns casos, Ele mesmo envia. Ele envia com um propósito: purificar, porque no meio da aflição, o homem se volta para Deus. E quando ele se volta, ele tem um compromisso de entender o que Deus espera dele. Ele avalia o seu comportamento e decide consertá-lo. E a única forma de consertar é observando a palavra de Deus. Então, ele começa um processo de retorno, de ajustes espiritual, moral e em obras diante de Deus. E Israel foi levado para a Babilônia e passou por essa purificação. Inclusive, um profeta fala que Deus iria tirar deles toda a lembrança de ídolos. Deus iria apagar deles, porque Israel viveu constantemente nesta ameaça de adorar a Deus e ao mesmo tempo ídolos, outros deuses. Então Deus, cansado disso, envia esse castigo, envia o cativeiro babilônico a fim de purificá-los ali. Inclusive, há uma profecia em Jeremias que fala que quando eles clamassem ao Senhor, buscassem de todo o coração, Deus os permitiria que eles o achassem. Deus seria favorável para eles. O Senhor iria os ouvir, iria fazer voltá-los de volta para a sua terra, que era algo muito desejado pelos judeus. E isso se cumpre, e Zorobabel é o líder responsável
pelo primeiro grupo que volta para Jerusalém, cumprindo a profecia do retorno e da restauração de Jerusalém. Ele tem um papel tão importante que ele se torna, conforme o profeta Ageu descreve, um governador de Judá, né? Um governador em Jerusalém. Ele é um líder proeminente e que tem um destaque importante nesse período de reconstrução de identidade e também reconstrução nacional de Judá. Zorobabel, ele vai enfrentar nesse processo de reconstrução vários adversários, seja humanos ou espirituais. Nós temos, por exemplo, os samaritanos que inicialmente demonstraram interesse de ajudar na reconstrução, mas por fatores de moral e espiritual, eles não foram permitidos. Então começaram a se opor fortemente a Zorobabel e aos judeus, ao povo de Deus na reconstrução. E inclusive essa oposição levou uma paralisação da reconstrução do templo, porque Deus os enviou para a terra novamente e Deus deu uma missão a eles: reconstruir o templo, o lugar aonde Deus habitaria no meio deles. Então era fundamental, era a missão principal deles essa, a reconstrução do templo. Só que aconteceu esta paralisação, que foi 16 anos. Eles ficaram sem poder trabalhar na reconstrução do templo, porque veio uma ordem do imperador persa da época proibindo, porque foi levado informações contra Zorobabel. Então, durante esse período houve uma estagnação na missão, na obra que Deus entregou ao seu povo. E essa visão que lemos em Zacarias é uma visão que traz um ânimo, que traz uma palavra de fôlego para Zorobabel. É muito interessante que Deus começa falando que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito dele. Por mais que Zorobabel tivesse sim que se esforçar no plano terreno, usando os meios humanos, ainda assim o que faria prosperar não era o braço do homem, mas sim o Espírito de Deus atuando. E então Deus entrega uma palavra de consolo e de ânimo, dizendo: olha, Zorobabel, ele vai concluir essa obra, ele vai trazer a primeira pedra, e essas pedras, elas irão aclamar, vai vir com aclamações, né? E é interessante que Deus ainda fala o seguinte: o que é tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? O monte representa oposição, representa dificuldades, obstáculos. Então Deus está dizendo: nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade ficará diante de Zorobabel, porque o Senhor vai aplanar, vai tornar um campo reto a passagem para Zorobabel concluir essa obra. E logo em seguida vemos uma segunda palavra de Deus a Zorobabel, dizendo que as mãos de Zorobabel fundaram. Ele começou o fundamento do templo, ele já tinha estabelecido a base material terrena do templo, mas por conta dessa paralisação não houve avanço. Mas agora Deus está dizendo: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos e as mãos dele vai concluir essa obra. O que aprendemos com essa visão? Porque essa palavra é viva, a palavra de Deus é viva, então podemos aplicar ela na nossa vida, podemos nos apropriar dela para nós e recebermos fé e direção de Deus. Muitas vezes o maior conflito que enfrentamos é no interior. Quem ama a Deus sinceramente tem a preocupação de não conseguir até o final, muitas vezes, porque o desejo de quem
ouvir o chamado de Deus é ir até o fim, mas durante a nossa caminhada enfrentamos obstáculos, montes se levantam contra nós, enfrentamos verdadeiros desafios e que em muitos casos pensamos que não iremos conseguir superá-los. É nessas horas que precisamos recordar as palavras do Senhor, que foi dada a Zorobabel, mas que também é entregue para mim e para você, que nós começamos e as nossas mãos irão concluir. Todas as vezes que Deus entrega para o seu povo uma obra para fazer, o objetivo de Deus é que eu e você venhamos concluir. Ele não somente nos entrega, mas Ele também confia que seremos capazes de completar. Nós temos que entender que é um trabalho em conjunto. Deus envia o Espírito que nos capacita, mas nós temos que agir. As mãos aqui representam a nossa parte, representa a nossa atitude diante de Deus nessa jornada chamada vida. Nós temos que nos esforçar para andar corretamente diante de Deus em obediência à sua palavra. Devemos nos esforçar para carregarmos não a pedra literal, como Zorobabel, mas nós temos que carregar a palavra de Deus. Não carregar apenas fisicamente, como, por exemplo, esse livro em minha mão. Nós temos que carregar a palavra de Deus dentro de nós, manifestando ela em obras e em palavras. Então é importante eu e você que amamos a Deus e queremos concluir essa obra que Ele nos entregou, nos aplicarmos aos estudos bíblicos, ao estudo da palavra e à meditação. Fazendo assim, nós iremos concluir a obra que Ele nos confiou. Saiba que aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completar. Mas nunca esqueça, você precisa ter ânimo e fazer a tua parte. Tá certo? Então é isso, pessoal. Vou encerrar aqui o vídeo. Espero que tenha gostado. Se não é inscrito, convido a se inscrever, curtir e, se gostar, comenta também, tá? Foi um prazer estar com vocês e até o próximo vídeo.